E aí galera, tudo bom? Hoje a gente vai começar a estudar os gases. Então vamos começar aqui com a parte de introdução e definir o que são variáveis de estado e as conversões de unidade relativas a elas. Então, para começar, o gás ele é um dos estados físicos que a matéria pode se apresentar. A gente conhece os três mais famosos estados físicos, que é o estado sólido, o líquido e o gasoso. Com relação ao volume e à forma com que ele se apresenta, o gás ele se caracteriza por não ter nem forma nem volume definidos, ou seja, eles vão ocupar todo o volume e vão mudar de forma de acordo com o recipiente que contém eles. As espécies que constituem aquela substância no estado gasoso, elas vão se localizar a distâncias muito grandes em relação uma à outra, comparadas com a dimensão de um átomo ou de uma molécula. E além disso, as moléculas no estado gasoso, elas são caracterizadas por ter energia cinética muito superior às forças intermoleculares, ou seja, as forças de repulsão, elas são muito mais fortes do que as forças de coesão. As variáveis de estado de um gás, elas são grandezas físicas que descrevem o comportamento de um gás. Então, quais são essas variáveis de estado? A gente tem 4: o volume, a pressão, a temperatura e a quantidade de matéria, que é a mesma coisa que o número de mol. Então, o que é um estado de um gás? O estado de gás ele vai ser um conjunto que contém essas 4 variáveis: volume, pressão, temperatura e número de mol. Por exemplo, aqui a gente tem um gás no estado A e aqui a gente tem um gás do estado B. Professor, são estados iguais ou são estados diferentes? Só são considerados estado igual quando você tem as 4 variáveis idênticas. Se você fizer aqui a conferência, logo na primeira, você tem que o volume é diferente. Então, esse gás, no estado A e no estado B, eles vão se apresentar estados diferentes. A pressão é diferente. A temperatura também é diferente. No caso, a única variável de estado que permanece igual é o número de mol. Então, como tem mudança de pelo menos 2 das variáveis, ocorreu uma mudança de estado. O estado A é diferente do estado B. Então, vamos agora descrever essas variáveis de estado. Primeiro, vamos começar pelo volume. O volume ele vai ser o espaço ocupado pelo gás dentro do recipiente. As unidades principais que a gente tem para o volume vai ser o metro cúbico, o litro e o mililitro. Se a gente pegar essa conversão de unidades, quando você tiver 1 metro cúbico, ele vai equivaler a 1000 litros ou 10 elevado a 3 litros ou decímetro cúbico. Lembrando que litro corresponde a decímetro cúbico, ou seja, é o volume de um cubo com uma aresta de 1 decímetro. E, respectivamente, 1 metro cúbico ele equivale a 10 a sexta mililitros ou centímetros cúbicos. E aqui a gente tem a conversão de 1 litro para metro cúbico. Ele vale 10 a menos 3 e vale 10 elevado a terceira ml. Por sua vez, 1 ml ele vale 10 a menos 6 metro cúbico e ele vale 10 a menos 3 litros. Então, a partir dessa tabela, a gente consegue converter uma unidade na outra. Isso pode ser feito de 2 formas. Ou você pode utilizar a regra de 3, ou você pode utilizar análise dimensional. Então, vamos fazer a primeira aqui por regra de 3. Por exemplo, converta 13,4 ml em litro. Então, a gente vai pegar aqui, por exemplo, a gente vai pegar o ml, que é a unidade de partida, e a gente vai pegar o litro que a gente quer converter. Então, a gente tem pela régua que 1 ml equivale a 1 vezes 10 a menos 3 litros. Então, se você pegar 13,4 ml, ele vai valer x. Então, fazendo a regra de 3, vai ficar 1 vezes x é igual a 13,4 vezes 10 a menos 3, vai ficar 13,4 vezes 10 a menos 3 litros. Ou, se você preferir, vai ficar 1,34 vezes 10 a menos 2 litros. Ou ainda, se você quiser, pode tirar a potência de 10 ficando 0,0134 litros.
Beleza? Então, é assim que a gente faz a conversão de unidade. É a mesma coisa de passar de ml para litro, de dividir por 1000. Dá no mesmo. Então, você pode fazer do jeito que você quiser, que não tem problema. Agora, vamos converter de metro cúbico para litro. Agora, eu vou utilizar análise dimensional para fazer. Professor, como é que a gente faz por análise dimensional? Então, primeiro você vai começar com o valor e a unidade de partida, que é o 28,3 metro cúbico. Então, você vai multiplicar por uma fração. Professor, que fração é essa? A fração ela vai ser a razão de conversão entre as unidades. Então, em cima vai ficar a unidade que você quer converter e embaixo a unidade de partida. Então, agora na régua, a gente vai utilizar aqui, usando essa tabela, a taxa de conversão das duas. Então, a gente vai ter o quê? Que 1 metro cúbico, vou colocar aqui, 1 metro cúbico equivale a 10 a terceira litros, utilizando essa linha aqui de cima. Ah, professor, poderia usar outra linha, que é a do litro, para converter em metro cúbico? Pode utilizar, vai dar no mesmo, não se preocupe. Então vai ficar, convertendo isso daqui, cancela metro cúbico com metro cúbico, vai sobrar 28,2 vezes 10 a terceira litros. Ou, se você preferir, passando para a notação científica, 2,82 vezes 10 a quarta litros. Beleza? Agora a gente vai para a nossa segunda variável de estado, que é a pressão. A pressão ela é definida como sendo a razão entre a força pela área da superfície onde uma força é aplicada. Então, de onde é que vem uma pressão exercida pelo gás? A força ela vai vir da colisão das moléculas de gás com as paredes do recipiente. E ela vai ser medida a partir desse instrumento aqui que é chamado de manômetro, ou seja, um medidor de pressão. As unidades de pressão, quais são as principais? A gente tem o Torricelli, que é representado por Torr. Ele é a mesma coisa de milímetro de mercúrio. Tem o Pascal, que é a unidade do Sistema Internacional de Medidas, que 1 Pascal ele equivale a 1 Newton por metro quadrado. Tem a atmosfera, tem o bar, que é a unidade padrão, e também a gente tem, normalmente nos sistemas ingleses, eles vão aplicar uma unidade chamada de libra-força por polegada quadrada, também chamada de psi. É aquela unidade que tem nas máquinas de calibrar pneu, quando você vai no posto de gasolina e precisa calibrar o pneu da bicicleta, da moto ou do carro. Então, essa unidade Torricelli, ela se deve à medida da pressão atmosférica realizada pelo cientista chamado Torricelli, utilizando uma coluna de mercúrio. Então, quando ele colocou inicialmente uma coluna de mercúrio que inicialmente não tinha nada de ar aqui dentro e coloca ela invertida com a parte aberta para baixo numa bacia contendo mercúrio, o que é que ele percebia? Que independente da espessura do tubo, o que é que acontecia? Essa coluna abaixava naquele nível do mar e permanecia numa altura de 760 milímetros. E o que é que ele imaginou? Ora, tem uma força puxando para baixo, que seria quem? A gravidade. Mas por que o líquido não descia todo? Porque deveria ter outra força empurrando ele para cima. E de onde é que vem essa força? Do peso das moléculas de ar da atmosfera. Então, essa força ela se transformaria numa pressão que a atmosfera exerceria sobre o líquido aqui na bacia, e essa pressão ela se igualaria à pressão da coluna de mercúrio. Então, essa pressão aqui é chamada de pressão atmosférica. Ao nível do mar, o valor dela é equivalente a uma coluna de 760 milímetros de altura de mercúrio. Por isso que o Torr ele é a mesma coisa de milímetro de mercúrio. É daí que vem essa unidade. Ao nível do mar, essa pressão é de 760. À medida que você sobe, que você vai para lugares onde a altitude é maior, essa pressão diminui. Professor, por que essa pressão diminui? Por que a pressão da atmosfera diminui à medida que você muda a altitude, que você sobe? Porque a quantidade de moléculas numa altitude maior, ela vai ser menor do que a quantidade de moléculas ao nível do mar. Como essa pressão é originada pelo peso dessa coluna de moléculas de ar, então, num local de alta altitude, essa pressão ela vai ser menor, beleza?
Conversões de unidade. Então, para converter essas unidades, a gente tem esse sistema aqui, essa tabelazinha de conversão. Se você quiser partir de TOL, aí é só utilizar esses valores. 1 TOL é 1 milímetro de mercúrio, 133,3 Pascal, 0,001316 atm, 0,1333 bar. Eu prefiro utilizar só essa parte da régua, que é convertendo de atmosfera para as outras unidades. Porque aqui em Química a gente vai ver que a maioria dos problemas eles vão trabalhar com a pressão utilizando a unidade atmosfera. Então vamos fazer um exercício aqui de conversão. Converta 202.650 Pascal para atm. Então vou fazer um exercício por regra de 3 e o outro por análise dimensional. Então se eu pegar aqui, eu quero converter de atmosfera para Pascal. Então a gente faz 1 atmosfera equivale a 101.325 Pascal. Então X é igual a 202.650 Pascal. Então vai ficar 101.325 Pascal vezes X é igual a 1 atm vezes 202.650 Pascal. Esse rapazinho aqui eu vou passar dividindo para o outro lado. Então vai ficar aqui X é igual a 1 atm vezes 202.650 Pascal dividido por 101.325 Pascal. Pascal cancela com Pascal. Se você reparar, esse número aqui que está em cima, ele é o dobro do que está aqui embaixo. Então você vai cancelar um pelo outro, vai sobrar 2 e a unidade atmosfera. Beleza? Vamos agora para o item B. O item B, eu vou utilizar agora a análise dimensional para fazer. Eu quero converter de milímetro de mercúrio para atmosfera. Então vai ficar 152 milímetros de mercúrio. Quando é análise dimensional, lembra que a gente sempre multiplica por uma fração. Embaixo vai ficar a unidade de partida, que é o milímetro de mercúrio. E em cima vai ficar a unidade que eu quero chegar, que é a atmosfera. Então, utilizando essa régua, eu tenho que uma atmosfera ela equivale a 760 milímetros de mercúrio. Vou cancelar aqui as unidades, milímetro de mercúrio vai embora com milímetro de mercúrio, vai sobrar 0,2 atmosfera. Beleza? Então, veja que a análise dimensional ela acaba tendo uma vantagem porque você reduz o volume de contas e a quantidade que você precisa escrever para achar a resposta. Então ela é bem prática com relação a isso. Vamos agora para a temperatura. A temperatura é a grandeza física que mede o sentido do fluxo de calor, ou seja, o calor, que é a energia térmica, ele tem que fluir do corpo com maior temperatura para o corpo de menor temperatura. A temperatura ela também está relacionada com a energia cinética média das partículas, ou seja, ela está medindo o grau de agitação. Quanto maior a temperatura, maior a agitação dos átomos e das moléculas. Aqui a gente tem 3 unidades principais: o Celsius, o Kelvin e o Fahrenheit. Então, como é que estão correlacionadas essas 3 escalas? Se a gente for comparar os pontos de fusão da água, você vai ter que na escala Fahrenheit é 32 graus, na escala Celsius é 0 graus e na escala Kelvin 273 graus. Quando a gente vai para o ponto de ebulição da água, na escala Fahrenheit essa temperatura é 212 graus Fahrenheit, na escala Celsius 100 graus Celsius e na escala Kelvin 373,15 Kelvin. Então, como é que a gente faz a conversão dessas unidades? De Celsius para Kelvin, você vai pegar a temperatura em Celsius, vai somar 273,15 e você vai encontrar a temperatura na escala Kelvin. Se você quiser fazer a conversão de Kelvin para Celsius, é só fazer o contrário, subtrair o 273,15. Por questão de simplificação, aqui a gente vai utilizar só 273, em vez de usar o 0,15. Mas o mais correto é a gente utilizar as casas decimais também. Já quando a gente tem a escala Celsius e quer converter para Fahrenheit, qual a relação entre as temperaturas? Na escala Celsius, você tem que o grau Celsius dividido por 5,
ele é igual à temperatura na escala Fahrenheit, menos 32, dividido por 9. Beleza? Então agora a gente vai para alguns exercícios. No item A, a gente tem que converter 200 Kelvin para graus Celsius. Então como é que a gente faz essa conversão? Para converter de Kelvin para graus Celsius, a gente vai diminuir 273 do valor numérico. Então vai ficar 200 menos 273. Isso aqui vai dar menos 73 graus Celsius. Então é bem tranquila essa conversão. De Kelvin para Celsius, o valor numérico vai diminuir. Quando a gente vai agora no item B, o item B ele quer a conversão de quê? Ele quer a conversão de 123 graus Celsius para Kelvin. Então, quando você vai de Celsius para Kelvin, a temperatura vai aumentar o valor numérico. Então, vai ficar, você vai somar 273, portanto, essa temperatura vai ser 123 mais 273, isso aqui vai dar 396 Kelvin. Tranquilos? Agora a gente vai para o item C, que é a conversão de Fahrenheit para Celsius. 113 graus Fahrenheit equivale a quantos graus Celsius? A gente vai usar aquela regrinha, né? Vai ficar, isso aqui eu não sei quanto é a temperatura, eu vou chamar de X. Então, X dividido por 5 é igual a 113 menos 32 dividido por 9. Então, vai ficar X sobre 5 é igual a 113 menos 32, isso aqui vai dar 81 dividido por 9. Então, aqui eu posso simplificar e dizer que x dividido por 5, 81 dividido por 9 é 9. Por fim, o 5 que está dividindo, ele passa para o outro lado multiplicando. Então, x é igual a 5 vezes 9, portanto, x é igual a 45 graus Celsius. Beleza? Então, é assim que faz essas conversões, bem tranquilo. A conversão mais fácil que tem sempre é de Kelvin para Celsius ou de Celsius para Kelvin. E é normalmente o que a gente mais utiliza para resolver os problemas de gases. Agora a gente vai ver a questão da quantidade de matéria. Quantidade de matéria ela nada mais é do que o número de mols de átomos ou moléculas que a gente tem. Nesse caso, a gente vai aplicar esse estudo ao estado gasoso. Como é que a gente acha o número de mols? Usando aquela mesma regrinha da estequiometria, dividindo a massa pela massa molar. Então, sempre que você tiver problema para achar o número de mols a partir de uma massa, o primeiro passo que você tem é sempre achar primeiro a massa molar. Então, por exemplo, determine a quantidade de matéria. Toda vez que você lê isso daqui, entenda que isso aqui é o número de mol. Então, vai ficar: quanto é a massa molar do CO2? A massa molar do CO2 ela vai ser a massa do carbono, que é 12, mais 2 vezes a massa do oxigênio, que é 16. Então, fazendo essas contas aqui, vai ficar 2 vezes 16 dá 32, 32 com 12 vai dar 44 gramas por mol. Achei a massa molar? Muito bem, posso achar agora o número de mol. O número de mol é a massa, 8,8 gramas, dividido pela massa molar, que é 44 gramas por mol. Armei a conta, agora é só resolver. 8,8 dividido por 44, isso aqui vai dar 0,2. Cancela as unidades grama com grama, vai sobrar a unidade mol. Vamos agora para o próximo. Achar a quantidade de matéria ou o número de mol de 7,2 gramas de água. Então vai ficar, primeiro passo, acha a massa molar da água. Vai ser, você vai na tabela periódica e pesquisa. Massa do hidrogênio é 1. Como eu tenho 2 átomos de hidrogênio, eu tenho que dobrar essa quantidade. Em seguida, você vai somar a massa do oxigênio, que é 16. Então, fazendo essas contas aqui, vai ficar 2 vezes 1 dá 2, mais 16. A massa molar da água, como a gente já conhece, é 18 gramas por mol. Achei a massa molar. Qual é o próximo passo? Achar o número de mol. Vai ser a massa de água que eu tenho, 7,2 gramas, dividido pela massa de 1 mol de água, que é 18 gramas para cada mol. Então, fazendo essas contas, eu vou encontrar que o número de mol de água vai ser 0,4
mol. Beleza? Alguma dúvida?